Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 8, nos versículos 1 a 3, bem no início ali dessa narrativa. E aqui o evangelista diz que Jesus dava prosseguimento ao seu plano. Estou lendo a versão da Bíblia Mensagem. Viajando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus e anunciando a mensagem, com M maiúsculo, ou seja, as boas notícias do evangelho, de que o reino de Deus havia chegado. Os 12 estavam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de várias enfermidades e aflições malignas também o acompanhavam. Maria, chamada Madalena, de quem 7 demônios foram expulsos, Joana, esposa de Cusa, um oficial de Herodes, Susana e muitas outras que usavam seus recursos para suprir as necessidades do grupo. Veja só que interessante. Esse pequeno trecho, que parece apenas um adendo à narrativa que virá a seguir, parece simplesmente assim um detalhe colocado pelo evangelista no texto, mostra para nós algo muito importante que dialoga com a realidade em que a igreja vive atualmente, a realidade em que vivemos atualmente como igreja. Esse pequeno trecho diz que as pessoas em torno de Jesus andavam em grupo. Jesus tinha um grupo de pessoas com ele, além dos 12, essas mulheres. E nós sabemos, Jesus tinha ainda outros discípulos que também o acompanhavam, digamos assim, de maneira mais esporádica ou de forma um pouco mais distante que os 12. E essas mulheres, o evangelista diz que, além de seguir a Jesus após serem libertadas daqueles sofrimentos que elas tinham, uma com demônios, outras com questões de saúde, enfim, elas também contribuíam com o ministério de Jesus. Elas mantinham o ministério de Jesus com doações, de seus próprios recursos. Então veja só que interessante, pessoas que andavam em grupo, pessoas que, para sustentarem o ministério de Jesus, enfim, aquele projeto que elas todas tinham, o projeto que estava ao entorno de Jesus, sustentavam com suas doações, enfim. No tempo atual, muitas pessoas, existe uma ideia, muito propagada, que a gente chama de desigrejados. Pessoas que não querem mais andar em comunidade, não querem frequentar igrejas. Existe o desigrejado que simplesmente não vai à igreja, e existe o desigrejado que na verdade virou um cristão virtual, que acha que só acompanhar pelo YouTube é o suficiente, E isso é uma doença de algumas pessoas, uma doença espiritual da nossa época. Não estou querendo aqui me colocar acima de ninguém e acusar as pessoas de serem ou não, enfim, doentes de fato, mas fato é que nós vivemos uma época em que essa condição de caminhada cristã, na verdade, não consiste em uma caminhada cristã. Porque a caminhada cristã, a caminhada que Cristo nos propõe, é uma caminhada em conjunto, é uma caminhada em comunidade. É estar em grupo e fazer com que esse grupo seja bem sucedido na missão, numa das missões principais da igreja, que é manter a palavra de Deus, manter a mensagem com M maiúsculo, manter as boas novas do evangelho caminhando. Essas pessoas geralmente elas sofrem algum tipo de decepção com a igreja, decepção com outras pessoas, decepção às vezes com alguma liderança. Isso faz com que elas se afastem do convívio da igreja. Mas o convívio da igreja é necessário para que nós possamos nos aprimorar em Cristo, nos aprimorar através das nossas relações sociais. Então, onde eu aprendo a tolerar o meu irmão, a respeitá-lo, onde eu aprendo que a minha opinião não é sempre a que vai se sobressair, a que vai ser adotada, onde eu entendo que, além da minha própria vontade, existe algo maior e que as pessoas que estão ali comigo precisam todas, junto comigo também, buscar esse algo maior, que é elevar o nome de Jesus à condição de conhecimento pleno. É em comunidade que nós podemos fazer obras sociais que vão alcançar pessoas, vão chegar onde o Estado não chega, com uma cesta básica, com algum tipo de auxílio,
né? Um curso que pode ser dado em uma igreja. É em comunidade em que eu vou usar o meu tempo vago, ou o meu tempo vago não, o tempo que eu tenho e que eu posso disponibilizar para o serviço na obra de Deus. E aí pode ser realmente levando uma cesta básica a alguém, dando um sopão para mendigo na rua, dando uma aula de graça para a comunidade, de inglês, de algum instrumento musical, de enfim, qualquer coisa que eu saiba fazer. É em comunidade que eu vou pegar aqueles dons e talentos que Deus me dotou e vou aprimorá-los, ou vou descobri-los e vou usá-los para Ele. É em comunidade que eu vou então retornar para Deus tudo aquilo que Ele tem feito e que Ele tem sido na minha vida. Existem pessoas que estão afastadas da igreja porque não concordam com a contribuição. Mas veja, tudo na nossa vida gira em torno disso. É claro que existem igrejas que abusam disso e usam a fé como uma forma de ganhar dinheiro. E isso não é um privilégio da nossa época. Isso é uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir. Desde lá de Judas Iscariotes, quando falou que o perfume comprado pela mulher poderia ser vendido e o dinheiro dado aos pobres, até enquanto o mundo for mundo, haverão pessoas que pensam apenas no ganho, apenas no dinheiro. Mas para que uma igreja se sustente, assim como qualquer outro tipo de organização humana existente, há que se ter um financiamento. E quando as pessoas entendem que aquilo que elas estão entregando ali, na verdade, é para aplicação na obra de Deus, e nada mais é do que uma forma de gratidão e de generosidade pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem dado a cada uma, a coisa muda de figura. Então esse pequeno trecho do Evangelho de Lucas aqui mostra para nós que, sim, se queremos ser cristãos, de fato e não só de nome, precisamos estar no convívio da igreja. Precisamos não só frequentar cultos, mas participar ativamente das atividades da igreja. Precisamos não só participar ativamente das atividades da igreja, mas precisamos entender que essas atividades só encontram um fim útil se servirem para, de alguma forma, mostrar a alguém o que é o reino de Deus, o que é a generosidade que Deus coloca para nós. Então, eu gostaria muito que você pudesse enviar essa mensagem para alguém que esteja nessa condição. Eu não sei se eu soube explicar da melhor maneira, se eu fui convincente ou não, e na verdade isso nem me importa muito. Me importa é que nós possamos entender que precisamos acreditar na igreja, precisamos vestir a camisa da igreja, precisamos não só estar, mas ser igreja. E ser igreja, e não estar na igreja, é encarar de frente esses desafios, que para muitas pessoas são barreiras intransponíveis, mas que, se pedirem a luz do Espírito Santo, ele iluminará o coração e mostrará que nós não podemos perder a fé na igreja. Nós não podemos desistir da igreja. Nós não podemos nos acomodar e não irmos à igreja. Nós não podemos nos acomodar com a desculpa de que as pessoas são falhas e para isso esfriarmos e com isso esfriarmos a nossa fé. Então que nós possamos viver esse desafio de frente. Nós possamos encarar essa realidade com coragem, como essas mulheres aqui, usando essas mulheres como um exemplo, como um arquétipo a ser seguido, imitado, como um modelo de vida. Estarmos todos reunidos em torno de Jesus. Deus abençoe você. Até amanhã.